Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast de hoje que vai ouvir as melhores histórias da política capixaba, com um personagem que passou por muitas histórias e que transformou essas histórias em livro. Daqui a pouco você vai saber mais. Antes eu tenho alguns recados para você. O primeiro é, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para o seu canal do YouTube, para as redes sociais, para as plataformas de áudio, para onde você quiser. Se você quer mais informações, os contatos da Fornexus estão nos comentários fixados desse vídeo logo aqui embaixo. Peço encarecidamente para você se inscrever no nosso canal, acionar o sino das notificações, compartilhar o nosso conteúdo por aí. Quanto mais você fizer isso, mais a gente vai ter possibilidade de trazer gente interessante, com histórias interessantes para você ouvir. A gente também está nas plataformas de áudio, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music. Então, se você vai fazer uma atividade física lá na academia, ou dar uma caminhada no calçadão, ou dar uma caminhada, ou dar uma corridinha, coloca o Edcast lá no fone de ouvido, que a sua atividade vai passar rapidinho. Se você está na ponte, presa, engarrafado, coloca o Edcast lá no rádio do carro que você também vai passar rapidinho por isso. Então, conto com você, inscreva-se e compartilhe o máximo que você conseguir. Agora a gente conversa com o conselheiro do Tribunal de Contas, Sérgio Abudib, um dos personagens que permeia a política do Espírito Santo, assim, de A a Z, conhece tudo, sabe de tudo e transformou grande parte dessas histórias da política em livro. Não é isso, Sérgio Abudib? É uma oportunidade, primeiro agradecer, né? Eu que Estar agradeço. aqui com o OMC, poder falar um pouquinho sobre isso. A gente está na vida pública já há muito tempo, né? Na realidade, a gente começou aos 13 anos de idade no movimento secundarista, na época da ditadura ainda. Então, isso na década de 70. Eu sou nascido em Vitória, mas passei minha primeira infância em Alfredo Chaves, que é pertinho daqui, né? Papai era médico lá em Alfredo Chaves. Seu irmão gêmeo é médico. Sim. Bem conhecido aqui também. Laurinho, o mais velho, também é médico. Uhum. E eu fiz 2 anos de medicina. Não formou por quê? Porque não tinha nada a ver comigo, né? Normalmente filho de médico vira médico, né? Nessa época, a gente estava muito envolvido em política, né? Uhum. A gente era um estudante profissional. Funcionava mais no diretório acadêmico, no mimeógrafo. Mimeógrafo. Mimeógrafo, na época era mimeógrafo, né? Produzindo conteúdo subversivo. Conteúdo subversivo. Pichando o muro. Você fez isso? Sim, fomos. Eu me lembro que uma noite estava com. A gente quase foi preso, né? A sorte é que naquela divisa ali da Rio Branco não, Leitão da Silva com a Avenida Vitória, e tinha uma turma fazendo a Reta da Penha com a Beira-Mar. Então são 2 L's e tem uma hora que eles se comunicam. Tinha uma turma perseguindo a gente e acabou sendo desviado e pegou o Moisés. Moisés foi preso essa noite. Uhum. Quem ia soltar era Berredo de Menezes, advogado, berredão, berredo sem medo. Ex-prefeito de Vitória. Ex-prefeito de Vitória. Eu o conheci na universidade. Ele era representante dos professores de Direito no Conselho de Ensino e Pesquisa da UFS, e eu representava o estudante de Medicina nessa época. E depois, quando o Berredo virou prefeito, eu acabei indo trabalhar com ele. Foi o seu primeiro emprego público? Meu primeiro emprego privado foi como datilógrafo do Sindicato dos Médicos. O Nilton Baiano, que era o presidente do sindicato nessa época. Que é outra figura conhecidíssima. Figuraça. Eu até hoje chamo de meu patrão. É. Meu primeiro emprego foi como datilógrafo, hein? Você imagina. Tem tempo isso, né? Eu não sei nem o que é isso. O que é datilógrafo? Máquina de escrever, você imagina. Era não isso. Não dá para imaginar, né? Hoje em dia. Isso, década de 80. Né? Então a gente está na política desde essa época. Quem mais que você se lembra assim, de primeira tacada que é dessa geração? Porque você falou em Berredo,
Que eu acho que é uma geração antes até, né? Não, Berredo é uma geração. Essa geração? Já era velho nessa época. Então, por isso que eu falo. Eu não. acho que ele era uma geração. Sim, Ele vem de uma geração. Newton tá aí firme e forte, graças a Deus, um parceiraço, mas também já é mais idade do que eu, né? Eu, nessa época, como eu falei você, eu comecei com 13 anos de idade no movimento secundarista ainda, né? Fazia o movimento universitário nessa época, Paulo Hartung, meu irmão Lauro, que eram muito ligados e tal. Todos dois do antigo Partidão. PCB. PCB. Mas tem muita gente aí antiga dessa... Você acha que a gente está vendo, por exemplo, o ex-governador Paulo Hartung foi cogitado a concorrer, lá no começo dessa movimentação para as eleições, foi cogitado a concorrer ao governo do Estado, deixou de concorrer da primeira vez com o Casagrande, depois o nome dele sempre volta, da possibilidade dele concorrer ou não, mas a gente vê as pessoas dessa geração já deixando a política, né? Já saindo da política. Você acha que a gente está num momento de transição dessas pessoas dessa geração para uma nova geração de políticos? Com certeza. Isso, assim, Paulo é um político altamente vitorioso, ele disputou 8 ou 9 eleições, ganhou todas elas, mas foi para iniciativa privada, né? Ele está no Instituto Brasileiro da Árvore, é um nome muito respeitado nacionalmente, com posições sempre muito equilibradas do ponto de vista econômico, democrático, do ponto de vista fiscal. Há um conceito muito equivocado de uma pretensa disputa do social contra o fiscal. Como se fosse possível você gastar mais do que arrecada. Assim, para você fazer produzir qualquer benefício social, e são absolutamente necessários, é preciso que tenha recurso. E você possa priorizar o recurso para isso. Eu não consigo entender orçamento construído com déficit. O que é um orçamento? Orçamento que isso vem permeando é um equívoco. É um equívoco. A política brasileira de muito tempo. Isso, mas é um equívoco. O orçamento nada mais é do que uma expectativa de receita e uma autorização de uma despesa correspondente. Eu me lembro que quando nós assumimos o governo em 2002, né? Paulo ganhou a eleição em 2002. E você foi o secretário da Casa Civil dele, né? Não. Essa é uma outra história que o livro conta. Tem no livro. Tem no livro. Vamos chegar lá, mas na realidade, eu não com... entrei como secretário da Casa Civil. Eu saí como secretário da Casa Civil porque eu fiquei durante muito tempo na Casa Civil. Fiquei durante 5 anos. Então todo mundo acha que eu entrei como secretário da Casa Civil. Eu entrei como secretário de Turismo. Mas essa é uma outra história. Vamos lá. Tá no livro. Vamos lá. Mas, assim, eu me lembro que nós encontramos, além de 4 folhas de pagamento atrasada, 1 bilhão e 200 milhões de reais de dívidas empenhadas e não pagas por falta de financeiro. As pessoas faziam um orçamento fictício e previam uma receita que nunca ocorria, mas tinha autorização para fazer o gasto. De um dinheiro que nunca ia entrar. Que nunca ia entrar. E por isso não eram pagos. Então, isso é uma maluquice total. E isso não aconteceu de uma hora. Isso era uma política, né? Isso não aconteceu de uma hora para outra. Né? Isso é o que existe no Brasil hoje. E ainda existe isso. Isso ainda existe no Brasil. No Espírito Santo já não existe desde 2003. Já tem 20 anos que o Estado tem uma política eficiente com relação a isso. Mas aí você acha que isso acontecia, pelo menos no Espírito Santo. Vamos botar a sua realidade, que você estava lá e viu, né? Isso acontecia por causa de corrupção ou por causa de incompetência? Por causa de gestão, falta de gestão? Você tem uma série de interesses com relação a isso. Uma série de interesses. Você imagina, se você tem várias contas para pagar e você vai escolher qual é a conta que você paga... Que é o que o brasileiro faz hoje. Tá certo? Incluídos, nós. Não, mas
Se você está no governo e você vai escolher qual é a conta que você vai pagar, evidentemente, se aquele detentor daquele crédito lhe der algum incentivo para que você pague a dele, a corrupção nasce aí. Entendi. Isso tá certo? Você viu isso acontecer? Você viu que isso tinha acontecido? Ou não dá para falar? Não. O que eu imagino, assim, você tem diversos relatos com relação a isso. É só olhar os jornais da época, das possibilidades. Que tiveram, que os jornais que tiveram muitas manchetes envolvendo toda isso. Vez que você vai escolher uma conta, o que te leva a escolher aquela conta? Assim, quando o negócio tem que ser o contrário. Fez a obra, mediu, você tem que receber. Isso tem que ser automático. Então você tem que fazer um orçamento conservador, com uma previsão de receita menor, e eventualmente, se essa receita ela extrapola, você faz a chamada suplementação orçamentária por excesso de arrecadação. E aí você tem, com aquela suplementação, a possibilidade de fazer um novo gasto. Mas aí você vai andando de acordo com o que vai acontecendo. A gente já tem esse modelo no Espírito Santo há bastante tempo. Quando eu assumi a presidência do tribunal em 2016, eu verifiquei, e a gente estava num ano de crise, que mesmo uma previsão conservadora do então governador Paulo Artung não estava se realizando. Aí eu avisei aos demais chefes de instituições e poderes que aquele ano não teria suplementação. Aí todo mundo disse, como não? Todo ano tem. Só tem se houver excesso de arrecadação. Se a arrecadação conservadora não está se realizando, você vai suplementar com o quê? Então, assim, é uma coisa muito simples. Não tem... Aparentemente, né? Sim, mas é. As pessoas complicam porque querem. Complicam porque querem. Assim, eu sou muito crítico do próprio sistema tribunais de contas, porque nós somos uma bela e honrosa exceção. Mas você tem um monte de estado quebrado com conta aprovada. Eu não consigo entender isso. Não dá para entender, né? Tá certo? Como é que você pode ter estado falido com conta aprovada? Tem alguma coisa que não... É matemática, não fecha. É matemática, tá certo? Então, assim, e hoje eu acho que o Espírito Santo, todo mundo entendeu como é que a banda toca, como é que o jogo é jogado. Você não tem nenhuma instituição fora da curva. Todo mundo sabe que você tem os limites da lei de responsabilidade fiscal, que você tem que cumprir, não tem... E isso funciona. E eu acho que isso, hoje, o Estado tem uma credibilidade muito grande. Nota A, é um Estado nota A, tem tempo. Já há bastante tempo. Então isso é altamente positivo. Legal. Voltando lá no Partidão, quando é que você descobriu... Você continua sendo... Vou colocar a linguagem de hoje. Você continua sendo comunista? Porque Partido Comunista do Brasil, lá atrás. Não, você imagina o seguinte, né? Não era o Partido Comunista do Brasil, era o Partido Comunista Brasileiro. Brasileiro. Do Brasil, porque PCdoB. A esquerda consegue se dividir de uma forma... Aliás, a gente dizia na época que a esquerda só conseguia se unir na cadeia. Fora da cadeia era brigalhado o tempo todo, tá certo? Era um negócio fantástico. Mas eu sou primeiro muito espirituoso e brincalhão, né? Mas eu comecei no Partido Comunista e terminei minha vida política como presidente do PFL. Que era o maior representante da direita nessa época, né? Então, aí eu gosto de dizer da frase de Winston Churchill, que para mim foi um dos grandes homens da história mundial. Ele, também muito espirituoso, dizia que quem aos 20 anos não for de esquerda é porque não tem coração. Mas se aos 40 não for de direita, lhe falta o cérebro.
Então, ele era um gozador. Você acredita nisso? Não, o que eu acho? Assim, eu acho que essa discussão de direita e esquerda, ela se perdeu no tempo. Isso acabou há muito tempo, isso acabou na queda do Muro de Berlim. 89. Não há o que discutir com relação à esquerda e direita. Esse troço, assim, só no Brasil é que a gente permanece com esse tipo de discussão. Eu acho que o que a gente precisa discutir, o que a gente, assim, a política hoje, ela se divide em o que funciona e o que não funciona. Tá certo? Assim, essa discussão, conforme eu falei, de benefícios sociais versus austeridade fiscal, é uma balela. Você só consegue uma se tiver a outra. Exatamente. Porque se você não tiver, você gera inflação. Quem é que é mais penalizado com a inflação? O mais pobre. É o mais sempre, pobre. Sempre. É evidente. Tem aplicação nenhuma. Eu vivi o período da inflação altamente. E a gente, classe média, ainda tinha aquela aplicação de over, não sei o quê. Overnight, open market. Mas quando você recebia o salário, corria para o supermercado e fazia o máximo de compra possível. Porque a maquininha estava lá. Então, assim, essa história, ela é uma balela. Então, o que a gente precisa discutir, quer dizer, o que o Brasil precisa? Isso não é discussão de direita e esquerda. O Brasil precisa discutir, em primeiro lugar, é como entra o recurso. Você tem que fazer uma reforma tributária absolutamente necessária hoje. Como é que você precisa de ter um monte de gente um monte de empresa que não paga. Você tem um monte de incentivo fiscal que está completamente caduco. Completamente caduco. Eu sou a favor de incentivo fiscal? Claro que sou. Mas ele tem que ter começo, meio e análise constante para saber se ele é necessário ainda ou não. Por quê? O que gera o incentivo? O incentivo pode ser para você querer desenvolver uma determinada região, e aí você faz assim, quem se instalar naquela região vai receber um incentivo, aí você vai gerar emprego naquela região, você vai gerar renda naquela região, você vai movimentar a economia daquela região. Ou então você vai falar assim, eu quero incentivar uma determinada atividade. Por exemplo, as pessoas se perguntam, por que tem tanta farmácia no Espírito Santo? Porque há um incentivo para a distribuidora de medicamentos se instalar no Espírito Santo. Mas, em contrapartida, eles precisam movimentar a economia e abrir farmácia e gerar emprego. E o Tribunal de Contas do Espírito Santo é o único tribunal que toma conta disso, que acompanha. Existe uma equipe de servidores do tribunal em sintonia com os servidores da Secretaria da Fazenda acompanhando. Isso gera para o Espírito Santo uma média de 700 milhões ano que não viriam. Agora, só vai permanecer enquanto gerar benefício. No dia que não gerar, tem que acabar. Por isso que você tem que acompanhar constantemente. E aí não tem que ter transparência, não. Como? Não tem. Se eu botar transparência em cima disso, São Paulo mete uma multa nesse pessoal e tira todo mundo daqui. São Paulo é outro mundo, velho. Mas quando você fala que não tem que ter transparência, significa o que isso? Transparência para o mundo. Tem que ter transparência para os técnicos. Uhum. Quem toma conta disso. Entendi. Deu para entender? Mas não precisa ficar falando por aí. Não. Não precisa alardear que tem esse incentivo. Não. E eu não preciso abrir as contas para que São Paulo... Porque São Paulo, bicho, é o maior orçamento do Brasil. Depois da União, o maior orçamento do Brasil é do estado de São Paulo. Sabe qual é o terceiro maior? A Prefeitura de São Paulo. Impressionante isso. Né? Maior do que os outros estados, você imagina? É impressionante. Então isso. É um negócio assim, se o estado do Espírito Santo não se defender, a gente morre na praia. Então, a gente precisa... Então, precisa de uma reforma tributária? Precisa. Porque tem um monte de incentivo maluco, largado em tudo quanto é canto, que ninguém toma conta.
Agora, precisa também discutir a saída. Definido qual é o valor, como é que nós vamos querer gastar isso? Porque não adianta eu ficar discutindo direito. Eu tenho que discutir a viabilidade econômica do exercício do direito. Porque senão o Estado vai virar para... realmente você tem direito, mas o dinheiro acabou. Não vale nada. Então a gente precisa discutir. E discutir de forma séria. E aí não é discussão de direita e de esquerda. É discussão técnica, né? Técnica do que funciona e do que não funciona. De quais são as minhas prioridades no gasto. Eu vou gastar tudo com a máquina, vou gastar tudo com benefício, vou gastar com o quê? Mas para ter uma discussão técnica tem que ter um mínimo de cérebro, né? Não, é óbvio, eu brinquei e eu assim tenho profundo respeito por todas as visões de mundo. Mas número é número. Número é número. E eu acho que a gente precisa, de uma forma absolutamente carinhosa e respeitosa, colocar na mesa o que vale, entre aspas, cada benefício, para que a gente faça escolha. Eu quero fazer isso ou quero fazer aquilo? De uma forma transparente. Discutir, inclusive, privilégios de várias categorias. Problema algum. Porque isso tudo tem custo. Não tem almoço de graça. Não tem almoço grátis. Não tem almoço de graça. Então a gente precisa ser transparente, claro, e colocar na mesa e a população poder escolher. Isso não é uma discussão mais de direita e esquerda. Assim, para mim, isso está muito claro. Quem é o maior político de esquerda que você já conheceu? Com quem você conviveu? Olha, assim, o maior gestor público que eu conheci na minha vida foi Paulo Artung. Ele realmente é um craque na arte de gerir. Tem muita história dele boa no livro. Desde, assim, eu tive com ele na prefeitura de Vitória e tive com ele no governo do estado. Aliás, minto. Tive com ele também no Senado e na Câmara Federal. Porque ele foi deputado. Ele foi deputado Ele estadual. foi deputado estadual 2 ou 3 vezes. Aí depois foi deputado federal. Depois foi prefeito de Vitória. Depois foi senador. Depois foi governador. 2 vezes. 3 vezes. Uma vez ele foi 8 anos e depois 4 anos. Isso. Então... É o maior gestor público que você conheceu? O maior gestor público que eu conheci foi Paulo. Sem sombra de dúvida. Em termos de gestão... E aí você coloca ele dentro de algum espectro de esquerda ou direita? Assim... Porque ele tem Paulo uma história, foi construído na esquerda. Ele tem uma história de movimento estudantil. Paulo foi construído na esquerda, é evidente. Tá certo? Mas... ele é um gestor. E conforme ele disse, assim, essa história de direita e esquerda se perdeu do tempo. Não tem mais isso. Eu tô te perguntando isso porque tem políticos que se colocam como esquerda e tem políticos que se colocam como direita. O que acontece? Paulo é, ao mesmo tempo, um defensor de grandes políticas sociais, e teve várias no seu... É também um defensor da austeridade fiscal, que tecnicamente parece um discurso, parecem antagônicos, e não são. Para você fazer um, você precisa ter o outro. Parece antagônico por causa das bandeiras que levantam, né? Justamente as bandeiras políticas de direita e esquerda. Falso. Isso é falso. Assim, é possível alguém viver gastando mais do que ganha? Não, é impossível. Isso não é possível de uma forma pessoal, no governo muito menos. Você é apontado como um conselheiro, não só do ex-governador Paulo Artung, mas de uma série de outros políticos. Todo mundo que quer um conselho vai lá, bate na sua porta, né? Como é que você encara isso? Rapaz, eu, assim, primeiro com muita alegria. Você dá bons conselhos? Não, eu sou um sujeito... o que eu fiz na minha vida, né? Ao assumir
o Tribunal de Contas, eu fiz absoluta questão de me assim, sair de qualquer movimentação política. É uma exigência, inclusive, né? Para ser conselheiro, claro, você tem que, não tem que ter... alguém me ver participando de alguma reunião, zero. Agora, eu sempre recebi pessoas, deputados, prefeitos, ex-prefeitos, que vão pedir conselho. Assim, eu sou um bom analista, porque eu sempre li demais. Eu leio muito, né? Eu leio uma média de 50 livros por ano desde os meus 17 anos. Eu sou bastante coisa isso. Um consumidor voraz de literatura, especialmente biografia. Então, aliás, o maior biógrafo que o Brasil tem chama-se Lira Neto. Quem tiver a oportunidade de ler Lira Neto, eu li Getúlio de Lira Neto e Padre Cícero, que é um negócio do outro mundo. Padre Cícero é fenomenal. Legal. Fenomenal. Assim, Padre Cícero foi literalmente vítima de uma atuação que era inaceitável que houvesse algum tipo de milagre no Cariri. Milagre era só na Europa. Aliás, tem uma frase muito boa de um representante do Vaticano dizendo que era só o que faltava Deus sair da Europa para fazer milagre aqui no Cariri. Isso está no livro. É muito divertido, assim. Legal. A história é maravilhosa. Você termina de ler e tenha uma vontade louca de conhecer Juazeiro, de conhecer a terra de Padre Cícero. Mas, assim, livro é isso, né? Livro é isso. Então, como eu sou um leitor voraz, especialmente de biografia, e eu sempre digo que a história se repete. A história se repete. Então você acaba verificando no dia a dia alguns fatos que te rememoram coisas acontecidas. Eu vou dar um exemplo disso. Nós temos um estrategista chinês famoso chamado Sun Tzu. E ele tem uma frase que ele diz assim: ao duelares com o inimigo, permita-lhe ao menos uma chance de recuo ou de fuga. Não para que ele fuja ou recue, mas apenas para evitar que ele lute com a coragem dos desesperados. Quem luta com a coragem do desesperado, meu querido, faz qualquer negócio. Não tenha pela frente um adversário que lute com a coragem dos desesperados. É um mau negócio. Esse conceito foi utilizado por Cortés quando veio invadir o Peru. Cortés queimou as caravelas, mostrando para a tropa dele que não tinha chance de recuo ou de fuga. Ele usou esse conceito ao contrário. Ele usou para que os seus soldados lutassem com a coragem dos desesperados. Ou ganha, ou está no sal. Esse conceito foi utilizado por Trotsky e por Júlio César. Júlio César na Roma Antiga, Trotsky na Revolução Russa. Quando os seus exércitos perdiam a batalha, eles colocavam em fila, contavam até 10 e o 10º era executado ali. Eles perdiam 10% do exército, mas os 90% restantes lutavam com a coragem dos desesperados. Você viu essa história acontecer aqui no Espírito Santo? Vi, com toda certeza. Você vai encontrar finais de governo antigos que tinha muita gente lutando com a coragem dos desesperados. Que governo? Não. Que antigo. Aí, meu amigo, olha, aí nós temos que ir para os jornais, porque é uma situação que você vai identificar. Assim, tem história de gente invadindo estúdio de televisão.
vai investigar. Essa é a coragem dos desesperados. Coragem do desesperado, não tem jeito. E você viu, quando assim, como você falou, você recebe muita gente, dessas pessoas que você recebe, você chegou a ver esse olhar do desesperado em muita gente? Assim, é óbvio que quando as pessoas não têm alternativa, vai para tudo ou nada. É. Né? É. Normalmente, quando chegam a mim, chegam antes desse problema. Tá certo? E se te ouvir, é bem discutindo... possível que não aconteça esse problema, né? Não, eu acho que, assim, eu realmente eu tenho uma alegria enorme de ter feito amigos em todas as instituições partidárias. Todas elas. Uhum. Da extrema esquerda à direita. Que não existia, né? A direita é uma coisa nova. Verdade, né? Não, é verdade. Na minha época não existia. É porque... A briga ficava entre a esquerda... mais radical e a menos radical. E a centro-esquerda. Exatamente. Tá certo? O Brasil, durante muito, muito tempo, era meio que politicamente incorreto ser de direita. Por culpa de uma ditadura de 21 anos, vamos dizer assim, colocada como de direita, né? Porque você tem diversos fatores que apontam em outra direção. Que né? apontam em outra direção. Né? O controle da economia não é uma característica de um movimento de direita. Tá certo? Normalmente é mais uma situação liberal, né? Do mercado se conduzir sozinho, que também é um excesso. Você precisa... Você acha que é um excesso? Eu acho que... Porque você precisa... Você tem uma série de irmãos brasileiros e capixabas que precisam de apoio. Eu acho que parte do orçamento tem que ser destinado para isso. E muitas vezes um pensamento tradicional de cada um cuida de si, esquece esses irmãos. A gente também não pode fazer isso. Tá certo? Então é uma situação que você precisa, conforme eu te disse, você precisa discutir como é que você gasta o recurso que você arrecada. Não é só deixar por conta do mercado. Tá certo? O mercado tem sua importância? Tem. Mas você precisa também olhar para aqueles que não tiveram a sorte de ter nascido em alguns lugares mais favorecidos. O nascimento conta. Você acha? Claro. Com certeza. Isso é indiscutível. Se você nasce numa família mais estruturada, com mais chance, é óbvio do que você nascer num estado mais pobre, num município mais pobre. É óbvio. Isso é absolutamente verdadeiro. As oportunidades são diferentes. A gente precisa trabalhar para que essas oportunidades possam ser mais iguais. Falando do livro, como é que surgiu a ideia de fazer o livro? De escrever um livro? Abu Dibi. Rapaz, eu sempre gostei muito de escrever, né? Eu já tinha escrito 3 livros infantis, que eram historinhas que eu contava. Eu inventava historinha para os meus filhos. Um belo dia, eu contando para a caçula, que já está com 30 anos, ela falou assim, não, papai, agora você errou. O burro não fala isso, fala aquilo. Eu falei assim, caramba, eu já estou esquecendo das histórias que eu inventei. Aí, resolvi botar no papel. Aí o Lucas tinha 13 anos de idade, ele desenhou. Eu sei que isso gerou 3 livros. Cada livro com 100 páginas, mais ou menos. 3 livros infantis. Infantis. Cada livro com 5 histórias. Depois eu fiz um com Orlando L. Cada um livro desse foi doado para uma instituição. O primeiro, que era o Elefante que Queria Ser Bombeiro, foi doado para o SECRE, a Igreja Santa Rita da Praia do Canto, que faz um trabalho super legal em Bairro da Penha, em São Benedito, de inclusão. O segundo livro foi doado para a Cássia, chamava Olhos de Jabuticaba. Era uma história de
de uma menina, tudo, duas amigas, Lulusa e Isa. E o terceiro era Filomena, a folha que queria conhecer o mundo. Esse foi doado para a Sagrada Família, uma instituição de Vila Velha que cuida de criança aidética. O quarto foi um livro de poesias e prosa, em parceria com o jornalista Orlando Heller, que a gente doou para o Asilo dos Velhos. Segundo a turma, foi em causa própria, porque eram 2 velhos escrevendo. Muita molecagem, tá certo? Conheci o Orlando Heller, ele foi assessor de imprensa da Vale muito tempo. Um craque. Ele teve no tribunal, passou lá, foi um período muito bom. Depois ele quis sair, mas é um craque, um amigo muito querido. E eu sempre tive uma ideia de escrever algumas histórias, que eu participei de várias histórias. Todas muito, muito boas, assim, algumas muito divertidas, outras engraçadas e tal. Conforme eu disse, eu entrei na prefeitura com um berredão. E aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu precisava me manter mentalmente estável. Ativo, né? Não, a gente trabalhou muito do ponto de vista de processo. Mas querendo ou não, assim... porque a pandemia gerou uma série de compras, Não, a pandemia foi um negócio complicado, rapaz. Bom, eu aprendi a mexer na máquina de lavar. É verdade. Eu sempre fui um bom ajudante de cozinha. Mas máquina de lavar eu não sabia. E eu passei a cuidar da roupa da casa também. Aprendi, isso é útil. Eu falei com o Edu Henning, que ele falou que Edu na pandemia, é um craque. Ele falou que na pandemia ele parecia estrela cadente. Toda vez que ele passava, a mulher dele fazia um pedido. É mais ou menos isso, não? Não, assim, eu e a Cristina, rapaz, a gente é uma dupla que funciona muito bem. A gente se uniu muito, assim, a gente fazia tudo junto, tá certo? Mas você já viu aquele filme O Feitiço de Áquila? Eu e ela estavam mais ou menos assim, porque ela ia dormir tarde e eu acordo muito cedo. Tanto que a gente mudou o dia para aproveitar a minha manhã, a gente passou a recolher a roupa na terça-feira à noite, porque na quarta, de manhã cedo, eu já botava para... Quando ela acordava, já estava quase tudo pronto. Mas isso eu acho assim, super legal. A gente ficou muito mais próximo durante a pandemia. Foi muito legal isso. Legal. Mas aí eu resolvi resgatar essa possibilidade. Eu tenho uma memória muito boa. Aí eu relacionei sem número de histórias que eu vivi. E aí, com 4 ou 5 meses, eu conversei com a Lúcia Garcia, que é outra amiga querida, uma grande jornalista. Grande jornalista, é verdade. E a gente começou a se encontrar uma vez por semana durante 2 horas. Ela ligava o gravador e a gente conversava afiado. E o pau quebrava. Depois ela escrevia o texto, me mandava, corrigia e tal e coisa. Isso acabou virando esse livro, que ficou assim, realmente super legal. Depois que eu vi o resultado, cara, eu fiquei muito satisfeito. Por quê? Porque tem muita coisa legal. Eu senti meio que uma satisfação de ver muita coisa ter dado certo. Quanta assim, coisa que você viveu, né? Quanta coisa que você coisa passou. Demais da conta. Conta uma história pra nós aí, que tá no livro. Não, assim, essa é uma palavra nova que eu aprendi, chamada spoiler. Que eu sou do tempo do papel jornal, né? Aí... É verdade. Você imagina, Paulo Artung era prefeito de Vitória. Isso devia ser 93, mais ou menos. Ou seja, 93, 30 anos. 30 anos. 30 anos. Uma greve de professores de 21 dias, 3 semanas sem aula. Aí Zé Luiz Cafuri
nosso querido Cafuri encontra Paulo na rua e fala assim: prefeito, acaba com essa greve, pelo amor de Deus, por que você não acaba com essa greve? Aí Paulo falou assim: não consigo. Eu já dei tudo que esses caras pediram, eu não consigo acabar com a greve. Aí Cafuri falou assim: Paulo, você acaba com essa greve na hora que você quiser. O maior negociador do Estado está na sua equipe. Aí Paulo falou assim: quem? O senhor Abudib. Aí Paulo, você tá de sacanagem? Não, rapaz, coloca o Abudib na mesa que ele acaba com a greve. E eu... Por que ele tinha essa impressão? Por que o Cafuri tinha essa impressão? Eu conhecia Cafuri do conselho do PDU. Porque Cafuri, para quem não conhece, é uma pessoa ligada ao setor imobiliário, muito imobiliário, forte, muito tradicional em Vitória, né? E, assim, eu sou conselheiro do PDU desde o início do PDU. O início do PDU em Vitória é 1984. Você imagina, a Constituição de 88 foi a Constituição que exigiu que os municípios fizessem um plano diretor urbano. Vitória já tinha há 4 anos antes. Vila Velha só conseguiu fazer em 2010. É recente, é verdade. Tá certo? Eu conheci Cafuri no conselho do PDU de Vitória. Uhum. E ele ficou com a impressão de que eu era um bom negociador. Porque você, assim, é óbvio que você precisa negociar. Você tem que negociar interesses. Eu acho que foi daí que Cafuri tirou essa... Ou então queria fazer uma sacanagem, só podia dizer. Aquilo também era um sacana. Sempre foi. Gozador, filho da puta. Aí, queria sacanear com você ou com o prefeito Barroso? De repente, aquilo sempre foi um gozador. Gente boa pra cacete, mas gozador. Aí eu cheguei lá, Paulo chegou na prefeitura, chamou Ana Marreco, que era secretária de Educação, e a nossa querida Bernadette Aguirre, que era secretária de Administração, que era quem estava tocando o negócio. E falou assim: olha, tive com o Cafuri. O Cafuri falou para botar Serginho na mesa que a greve acaba. Vocês topam? As duas, pelo amor de Deus. Ninguém aguenta mais essa greve. Né? Coloca e tal. Paulo me chamou. Você topa? Por favor. Eu falei: rapaz, isso é sacanagem de Cafuri. Isso é molecagem dele. Mas eu vou. Sentamos e combinamos uma estratégia, eu e as duas secretárias. E você acredita que eu participei de uma reunião só e a greve acabou? Como que você fez isso? Está no livro, porra. Está no livro. Pensa bem. Essa é uma história, uma bela história. Segunda história boa, hein? Você achou que você fosse conseguir acabar com a greve? Quando eu descobri o que estava sendo feito, eu sabia que eu ia acabar com a greve. É. E quando é que você descobriu? Quando você foi para Não, quando eu conversei com as duas. Que eu percebi que... É aí que eu vou. Eu falei assim: é aí que eu vou. Uhum. Mas tá lá no livro. Quando você lê, você vai falar: rapaz, esse Sérgio é um moleque. Porque é simples. Mas você tem que ter a sacação na hora de perceber isso. Tá certo? É isso que o negociador tem que ter? É. É isso que você tem? Tenho. Mas tenho fruto de leitura. Porque, conforme eu te disse... De outras experiências. A história se repete profundamente, cara. Uhum. Quando você olha o cara, você, cara, isso eu já vi. Isso aconteceu... Com fulano de tal, lá não sei quando. E resolveu dessa forma. Uhum. Vou aplicar o mesmo conceito. Qual foi a outra história? A outra história foi em 94, início do Plano Real. Paulo, a gente precisava definir um preço de uma passagem de ônibus que fosse durar 1 ano. Estava vindo de uma realidade de inflação. Que a passagem era reajustada quinzenalmente. Você imagina. Uma loucura, né? Aquela época foi um negócio de doido, né? O Lucas, meu filho mais velho, tem 40 anos. Eu lembro que eu explicava para ele o valor das coisas com pacote de figurinha. Fazia álbum. Aí ele muitas vezes queria um troço e falou assim: filho, isso custa tantos pacotes de figurinha. Vale a pena? A moeda para ele era pacote de figurinha. Porque não adiantava valor. Não ia saber. Assim, era um troço que cada semana era de um jeito. É. Então,
Você imagina, você tinha que definir uma passagem para durar 1 ano e aprovar no conselho tarifário, que era um conselho eclético. Você tinha a prefeitura com 3 votos, a administração, fazenda e transporte. Os empresários, o sindicato dos empresários tinha direito a 1 voto. Os sindicatos motoristas de ônibus, direito a 1 voto. A Câmara Municipal, direito a 1 voto. O movimento dos estudantes secundaristas, que na época era do PCdoB, direito a 1 voto. O DCE da UFES, que na época era do PT, direito a 1 voto. E a Associação dos Moradores de Vitória, direito a 1 voto. Conselho Comunitário. Você tinha que convencer essa galera toda. É isso. 30 dias depois, e Paulo falou assim, pô, o nosso secretário era um grande secretário, uma pessoa maravilhosa, Marcelo Ferraz, mais jovem. E jovem, né, assim, conforme dizia Tancredo, juventude é o único defeito que o tempo cura, né? Precisava de mais rodagem. Aí Paulo falou assim, ó, vou botar Serginho como secretário de 30 dias para fazer essa passagem. Marcelo adorou, ficou sendo meu sub. Se livrou desse pepino. 30 dias depois eu voltei com um decreto para ele assinar com um novo valor. Ele pegou, falou assim, eu não sei o que você fez. Não sei que mágica você fez. Mas pela primeira e única vez na história, o conselho votou à unanimidade o preço da passagem. E o que você fez? Tá no livro. eu conto no livro. Tá certo? Assim, tem uma esperteza. Mas deu certo. Porque a passagem durou 1 ano. Tá certo? Sem ninguém quebrar, sem que reclamasse que estava caro. Nada. Durou. Tá certo? Mas tá lá no livro, é uma boa história. Tem alguma dessas histórias que deu errado? Ou você Amigo, só conta a história que deu certo? Não. Deixa eu falar uma coisa para você. Primeiro lugar, e o livro fala muito isso, só o erro ensina. O acerto não ensina ninguém. O acerto gera, na maioria das vezes, arrogância, que é a antessala do fracasso. O homem público tem, inclusive, direito ao erro. A gente não pode confundir erro com fraude. Você não pode errar com a intenção de errar para favorecer a si ou a outro. Isso não é erro. Isso é fraude. Agora, errar faz parte da vida. Eu costumo dizer que decidir errado é melhor do que não decidir. Se você não tem compromisso com o erro, se você não é um cara orgulhoso, que vai falar assim, errei, mas eu vou ficar aqui até o final, você erra, conserta mais rápido do que aquele que ainda não decidiu. Se você me trouxer um problema, eu decido na hora, desde que você me traga as informações necessárias. O que você precisa para decidir? Informação. Traga as informações, eu decido na hora. Se eu decidir errado, problema nenhum. Eu conserto. Peço desculpa. Meus queridos, errei. Vou lá e conserto. Fiz isso minha vida inteira, sem o menor problema. Zero de problema. Eu não tenho a menor empáfia de dizer, eu nunca errei. Mentira. Errei pra burro. Agora, consertei. Tem alguma dessas histórias no livro? Tem, com certeza. Inclusive, da equipe que trabalhou, assim, como sou um cara que eu incentivo o erro, eu incentivo, porque o sujeito tem que ter coragem de decidir. Você tem que ser ousado, você tem que decidir, você tem que fazer. Muitas vezes o cara chegava lá, que trabalhava comigo, me pedindo para fazer uma determinada coisa. Eu falei, perfeitamente. Aí anotava aqui na minha agenda o tempo que ele tinha para voltar, para desfazer.
Tipo assim, vai voltar Vai voltar em tantos dias. Se não voltar em tantos dias, eu vou atrás para saber se está funcionando, porque eu sei que não vai funcionar. Aí muitas vezes o cara voltava, aí eu abri a agenda e falei assim, rapaz, você voltou 2 dias antes. Hein? Você tá aqui, ó. Aí o cara, mas por que você deixou? Eu deixei porque você precisava viver a experiência de dar errado. Se eu digo não, você ia ficar com a impressão de que essa porra ia dar certo. E aí, esse negócio não ia andar nunca. Porque você ia ficar assim, se tivesse feito daquele jeito. Não, eu quero que você passe pela experiência de dar errado para que você veja, valorize o que é o certo. Problema nenhum. 2 coisas. Primeiro, você consegue identificar quando a pessoa erra porque é uma tentativa errada ou quando ela erra porque ela tem más intenções? É óbvio, a primeira coisa é você ver. Você consegue identificar isso? Consegue sim, porque você tem que ver quais são as consequências do erro. Isso gerou benefício? Mas é claro para você, num primeiro momento assim, já de tampa? Não. Algumas coisas você vai descobrindo, tá certo? Mas é óbvio que com o passar do tempo, eu já encontrei caso do sujeito me falar uma coisa e o olhar falar outro. Você acha que isso conta também? Conta, claro. É? Com certeza. E você leva isso em consideração para essas decisões? Já me salvei. Como? Conta aí a história. Meu amigo, o combinado não é caro. Muitas vezes na política você faz combinações. O cara fala com você que está combinando, mas o olhar diz que não está combinando. Você consegue perceber isso? Porque político também tem. Não, consigo. É profissional nisso, né? Tem político que é profissional em fazer esse tipo de coisa, né? Mas, assim, eu fui um bom político durante muito tempo. Tá certo? Eu. Conhece essas. Sim. Muito embora, assim, a minha fama era de cumpridor de acordo. E eu acho que isso é uma maravilha. Se o sacana soubesse que fazer o certo é bom, faria até por sabidagem. É a história do malandro, né? O malandro, se soubesse como é bom ser. Mas esse negócio assim, eu sou um ser humano absolutamente previsível, sempre fui. E sou um julgador previsível. Eu sigo a jurisprudência. Aliás, eu lutei enormemente para criar uma jurisprudência no tribunal. Primeira sessão minha no tribunal foi horrível. Pato novo não mergulha fundo, você está lá no final da fila votando com o relator. Termina a sessão. Eu fiquei com a impressão de que 2 processos parecidos tiveram resultados diferentes. E eu falei assim, qual é a diferença de um processo para outro para gerar resultados diferentes? Porque não está certo. Eu não posso fazer para um de um jeito e para outro de outro. Aí fui lá, com toda humildade, conversar com o relator. E, para meu desespero, ele não sabia que tinha feito isso. Ele apenas tinha lido 2 votos feitos por 2 assessores diferentes. Rapaz, eu fiquei desesperado. Fiquei a noite sem dormir. Eu falei assim, caramba, eu votei nisso. E aí, lutei. E hoje o tribunal, assim, na minha época, quando eu entrei lá, a própria área técnica não era dividida por temas, era dividida por região. Então ela em um processo achava uma coisa, no outro processo achava outra. Assim, uma bagunça. Total. Hoje não, ela é especializada. Quem fala num assunto, fala naquele assunto. E aí a posição oficial da área técnica é essa. Uhum. E hoje você tem uma jurisprudência do tribunal. O juiz pode mudar de opinião? Pode. Ele tem esse direito. Mas ele tem que fundamentar. Explicar por que ele estava na posição tal e está indo para a posição outra. O julgador, o julgado, aquele que está recebendo essa assistência, tem o direito de saber por que eu estou julgando daquela forma. Eu tenho que justificar isso.
a jurisprudência vai nessa direção, mas no caso concreto, em face dessa característica, você tem todo o direito, mas você tem que fundamentar, você tem que explicar. E hoje o Tribunal de Contas é assim. Uhum. Você tem uma jurisprudência sólida. Facilita o trabalho, bastante, né? Para todo mundo, inclusive para o ordenador de despesa. Que ele sabe o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Uhum. Antigamente não, o cara ficava... Fazia o que ele queria. Tá certo? É. E o juiz também fazia o que queria. Se eu gostava do Edu, eu fazia de um jeito. Se eu não gostasse, fazia de outro. Isso não é justo, não é correto. O que foi, rapaz? O quê? 1 hora? Tem muito mais conversa aqui ainda. Deixa ele falar. Tá avisando ali. Sorte que é água, né? Por quê? Você quer outra coisa? Tem. Não. Descer. Amigo, eu tenho juízo. Onde é que compra isso? O que foi, mano? Pode falar alto, pô. Ah, é verdade. Você é um atleta, né? Molecada. Não, pô. Molecada. Não, eu recebi informações importantíssimas, fidedignas que você é um atleta. Sai para jogar competições, inclusive, né? Com alegria, com alegria. Qual posição você joga no futebol de botão? Vamos dizer que eu sou goleiro de futebol de botão. Com essa altura, tá certo? Sou goleiro de futebol de botão. Como é que surgiu o botão na sua vida? Como é que foi isso? Rapaz, assim, isso é uma brincadeira antiga, né? Você é profissional do botão, né, pô? Eu conheci esse troço com meu irmão. Isso era uma brincadeira de criança. É. Antigamente, Ataúfo Alves tem uma música, Jogos de Botões pela Calçada. Isso era uma atividade que, infelizmente, a criançada de hoje só fica em videogame. É verdade. Aquela coisa de soltar pipa, peão, jogo de botão, toda aquela bolinha de gude, aquelas brincadeiras da minha época, elas acabam se perdendo. Só que essa turma acaba se juntando, né? Quem trouxe essa regra para o Espírito Santo foi a turma do DR, na época que Elcio Alves era governador. E Elcio Alves era jogador de botão. As pessoas não sabem disso. É mesmo? É. Elcio era jogador de botão. Elcio, aliás, foi uma das pessoas que eu acabei me aproximando muito por ocasião da minha ida pro PFL. O PFL era presidido por Zé Carlinhos da Fonseca. Uhum. Zé Carlinhos tinha tido 90 mil votos para deputado federal e não se elegeu por conta da legenda. Uhum. Ele ficou isolado. Quando chegou perto da eleição, Zé Carlinhos resolveu sair do partido e se filiou para o PSDB, para não acontecer de ficar sem coligação. Uhum. E o partido ficou acéfalo. Aí a turma... Eu era secretário da Casa Civil e tinha um monte de deputado do PFL. O PFL era um patinho feio, né? Era uma coisa de direita no momento de esquerda. É isso aí. Tinha tido Zé Carlos Grátis, filiado, que tinha uma imagem ruim, estava aquela confusão de prende, não prende. Uma época complicada, né? Isso. Uma época complicada. E aí esse troço caiu na minha mão. Foram perguntar se eu topava e eu topei. Logo de cara, eu tive... Tinha aqueles programas de televisão, não sei se você lembra, regionais. Os partidos políticos tinham programas regionais. Pois bem, eu peguei esse troço e fiz um programa regional contando todas as obras do governo e cada obra botava um deputado ou um prefeito do PFL. Tomei conta de todas as obras. Todas. Parecia que o PFL é que era... Rapaz, isso deu uma crise da porra. Mas o governador ficou feliz porque pelo menos alguém tinha visto as obras, porque a gente não tinha dinheiro para fazer propaganda. Uhum. E tava todas as obras. Rapaz, foi uma loucura. Mas isso acabou me aproximando do Elcio, que era do PFL. Era o nome do PFL. Era o nome do PFL. E, aliás, um dos homens públicos mais responsáveis que eu conheci. O sujeito... A gente acabou ficando muito próximo. Uhum. Fizemos várias viagens para o interior. Eu entrei na campanha dele para deputado estadual. E Elcio era uma coisa engraçada, porque ele era muito formal.
E ele fazia questão de que eu fechasse o comício, porque eu era a autoridade maior do partido, o presidente. Então, você tinha que falar depois do Elcio. Olha que merda. Uma tragédia. Como é que alguém... Elcio era um orador. Um grande orador, todo mundo fala. Fantástico. Né? Aí você... Elcio acabava de falar, o auge do comício. Aí entrava eu. Rapaz, eu já entrava pedindo desculpa. Falei, gente, ó, desculpa, mas só tem um jeito de eu não tomar uma vaia. É falando pouco. Então, a minha palavra é uma só. Vamos votar em Elcio. O número é esse. Fazia uma... Você acha que faz falta comício? Não, o mundo mudou. É. O mundo mudou. O mundo mudou completamente. Quem viveu a graça do comício é uma graça. Comício é uma graça. Eu participei de um comício que mudou uma eleição em Brejetuba. Como é que foi? Essa está no livro também, mas eu vou contar. Conta aí. Essa é uma história assim. Brejetuba era um município onde tinha uma guerra de dois políticos tradicionais. João do Carmo do PT e Tininho do PMDB. Então aquele negócio, uma vez era um, outra vez era outro. Uma vez era um, outro. Igual Primo Bitt e Heraldo Musso, aqui em Aracruz, tá certo? Vários. Lá em Alfredo Chá, na minha terra, era Darcy de Paula Gag, meu avô, Lauro Ferreira Pinto. Uhum. Então, assim, tradição. Hora um, hora outro, hora um, hora outro. Tininho era prefeito do MDB e o vice dele era Itamir Charpinel, que era do PFL. O Tininho morreu num acidente de trânsito na estrada. Uma tragédia, né? Uma tragédia, cidade de luto. A cidade gostava dele? Gostava muito. Ele morreu no exercício da prefeitura. Itamir assumiu a prefeitura e foi candidato à reeleição. Tamir vinha toda semana em Vitória nas reuniões do partido pedindo para a gente ir lá fazer um comício para ele. Mas assim, uma vida muito corrida. Naquela época nós tivemos 13 deputados candidatos a prefeito e Elcio era o líder do governo e eu, secretário da Casa Civil. A gente tinha um compromisso de estar na campanha dos deputados, que era uma forma de prestigiá-los da base do governo. Dos 13, só Guerino ganhou a eleição em Linhares. Todos os outros 12 perderam. Mas todos os outros 12 felizes com a minha atuação e do Elcio. Tanto que Elcio foi eleito presidente da Assembleia à unanimidade. Então, nenhum deputado se sentiu abandonado. E a gente tinha uma atividade de viajar acompanhando essas campanhas. Então, muitas vezes, não era uma decisão partidária, né? Muitas vezes estava até em municípios onde o PFL tinha um candidato, mas a gente estava no palanque do deputado. Uhum. Era uma questão de governo. Resultado. Estava difícil de ir em Brejetuba, mas nós acabamos concordando em ir no último dia, que era uma quinta-feira. Antes da eleição. Antes da eleição. Assim, vamos chegar lá na quinta-feira e tal. E o cenário lá, como é que era? O cenário estava ruim demais. Estava 2-1. Pesquisa dava 66 para o João do Carmo e 33 para o Itamir. Ruim com força. Chegamos lá no meio de uma carreata. Vocês foram só para dar uma moral mesmo, uma força. Fomos lá. Não tinha chance, né? Nós fomos lá, como diz o outro, em honra da firma, né? Uhum. Chegamos lá no meio da carreata do João do Carmo. E Elcio, que era uma pessoa maravilhosa, mas extremamente distraído, virou e falou assim: porra, aqui tá animado, é a nossa turma. Aquilo cheio de bandeira vermelha do PT. Eu falei assim: Elcio, não é não, rapaz, é do outro. Ele falou assim: ih, rapaz, tá ruim então. Tá ruim mesmo. Aí chegamos na prefeitura, Elcio já foi e falou assim: Tamir, tá complicado aqui pra você, hein? Entramos numa carreata do seu adversário, rapaz, e tinha carro e tal e coisa. Aí o Tamir falou assim: não, Elcio, nós temos uma carreata para você também.
Aí botou nós dois sentados na praça e danou a passar carro. E Elcio foi pegando ar, né? Foi ficando animado, olhou pra mim e falou assim, Serginho, ó, tá bom o nosso aqui, hein? nós também estamos bom aqui, hein? Aí eu falei assim, eu já tinha percebido uma Kombi voltar 3 vezes. Eu achei que estava dando volta na praça, né? Mas eu não vou falar nada, não, porque Elcio tá pegando animando, ar, tá animando. E ele fala bem. Eu falei assim, vou deixar ele empolgar, né? Uhum. Aí fomos pro comício. Rapaz, cheguei no comício, que nós subimos no palanque. Cara, tinha mais de 5 mil pessoas na praça. População de Brejetuba toda, praticamente. Não, do eleitorado de Brejetuba é 6 mil. Era nessa eleição. Uhum. Não sei como é que tá hoje. Isso foi em 2008, eu acho. 2008, possivelmente. Ou 8 ou 6, porque é sempre... Né? Não. 2008, com certeza. Com certeza 2008. Você pode checar a informação. Aí, quando eu olhei, eu falei assim, rapaz... Eu falei assim, Tamir, o que você fez para juntar tanta gente? Ele disse, rapaz, falei que o representante do governador Paulo Artung vai estar aqui hoje, no caso é o senhor. Era eu. Eu falei, você tá de sacanagem? Não, tá todo mundo aí para te ouvir. Eu falei assim, Tamir, eu vou abrir o comício. Não, senhor, o senhor vai fechar o comício, rapaz. Tem 18 vereadores para falar. Você tá ficando doido, rapaz. Eu quero pegar essa turma fresca, descansada. Mas nós vamos ganhar a eleição. Eu também sou meio doido. Aí ele falou assim, não, rapaz. Não, você tem que fechar o comício. Eu falei assim, rapaz, Tamir, nós vamos ganhar. Mas se eu abrir, se eu fechar, nós estamos no sal. Isso, 66% do outro, ele tinha 33%. Isso. 2/3. E ele, rapaz, vai, não vai. Eu pedi ajuda à primeira-dama. Disse, comadre, ó, me ajuda aqui. E Tamir concordou e eu abri o comício. E eu falei assim, vou alcançar o coração de todo mundo. Eu falei assim, boa noite, Brejetuba. Vim aqui pagar uma promessa. E vocês vão perguntar que raio de promessa que esse baixinho de suspensório está aqui para pagar. Nessa época eu tinha meus 40 quilos a mais, andava com suspensório, era uma marca e tal. O que esse baixinho está aqui pagando promessa em Brejetuba? Eu vou contar para vocês uma história. Eu estava lá com o governador Paulo Artung, numa reunião com vários prefeitos, e me impressionou a garra, o carinho, o amor que um prefeito tinha pela sua terra, pela sua gente, a forma como ele lutava por verbas, a forma como ele brigava pelos benefícios para trazer as coisas. Rapaz, eu fiquei impressionado com aquele cabra. Fiquei impressionado com ele. Falei assim, prefeito, rapaz, no dia que vós me ser for disputar uma eleição, eu faço questão de ir lá na sua terra dar esse testemunho. Dar o testemunho de que Brejetuba tem um prefeito porreta. Vocês sabem de quem eu estou falando. Um italiano desengonçado. Aí, rapaz, olhei pro céu e falei assim, Tininho, tô aqui na sua terra, com a sua gente, em cima do palanque que você estaria. Obrigado, Brejetuba, boa noite, paguei minha promessa. Ganhamos por 30 votos. Ganhamos por 30 votos. É impressionante isso, né? Emoção. Eleição é emoção. Eleição é emoção. A verdade é essa. Ninguém pensa. Aliás, isso é um problema, né? Porque as pessoas precisavam pensar. Não pode voltar na emoção, tem que pensar. Esse é um problema. As pessoas precisavam pensar, olhar para o candidato e falar assim, ele vai fazer exatamente isso? Como? As pessoas têm que perguntar como é que ele vai fazer. É a história da picanha, né? Tá certo? É a história da picanha. Desculpa, eu tô meio lerdo nessas coisas, não acompanho tudo não. Entendo. Tá certo? Eu não sei nem que história de picanha é essa. Tem alguém prometendo picanha? Não, eu acho que eu
Viajei aqui, não. É porque eu tô pensando... Não, eu realmente É porque não eu tô acompanho. pensando no churrasco que o Joca vai pagar, que ele tem um negócio de uma carne que sobrou lá do... Aí ele vai fazer... Deve acho ser que um Pix. Não. Tem, Será? de vez em quando ele faz umas festas na família, a família tem que pagar Pix, é um inferno. Isso vive disso. Vai contar? Aqui não tem corte não, cara. Vive Agora, disso. agora vem cá, você fugiu da história do botão. Como é que não. é essa história do Eu botão? tava falando do Elcio, que É. foi Elcio e a turma do DR que trouxe essa regra para cá. E a gente conheceu essa regra, isso tem mais ou menos, tem uns 40 anos que a gente conhece essa regra. Que é uma mesa, 2 metros por 1,20. Os botões escorregam, assim, é uma arte, é um negócio... Cara, quem jogava com aqueles botãozinhos panela no chão de casa, como Coco, eu comecei... de coco? De coco, vídeo de relógio lá. É. Rapaz, é um negócio altamente... Porra, é bonito. E meu irmão joga, Rodrigo, e eu já tive a oportunidade de ganhar 2 brasileiros e 2 Copas do Brasil. Você é campeão brasileiro, bicampeão vezes. brasileiro Sim. e bicampeão Copa do Brasil? Também. É Tá mesmo? certo? É. Um negócio assim. E vou ganhar a 3ª Copa do Brasil em junho, em João Pessoa. Vai ganhar? Vou ganhar. O que um atleta do botão precisa? Rapaz, assim, você precisa primeiro escolher qual é a jogada. Você tem 10 botões na mesa. Você tem que escolher qual é a jogada. Isso é estratégia. Segundo, você tem que executar com perfeição aquilo. A lógica é a lógica da sinuca. A lógica da sinuca. Você imagina que a bolinha Onde você vai bater na bolinha? é a bola numerada. O botão é a bola branca. A palheta é o taco. E a caçapa é o gol. Tá certo? É o mesmo conceito da sinuca. Você bate numa direção para jogar em outra. Zero de problema com relação a isso. Mas assim, a verdade é que o ambiente é muito legal. Muito legal. Assim, você tem todas as profissões envolvidas e uma mistura super legal. Que legal. Mas muito legal mesmo, assim, uma variação enorme. Então, é uma família, a gente se diverte mesmo. Vira criança. Você treina? Agora, Você treina? treino, claro, a gente joga hoje do Clube Vitória. Tem Em Bento Ferreira, lá tem? lá em Bento Ferreira. É. Tá certo? Agora, Tem uma comunidade de jogadores de botão? Sim, com certeza. Assim, você tem vários clubes que têm o seu departamento. Aham. Tem Portuguesa, o Botafogo, Santa Cruz, Cruzeiro. Tem um monte de time que tem. Você joga com Vitória, com as cores do Vitória? Não. Hoje eu tenho... Na realidade, como eu tenho 3 times com tamanhos diferentes, de acordo com o campo, você usa estratégias diferentes. Aham. Mas eu acabo usando um time do Flamengo, um time da Holanda Certeza de e um Vitória. time da Alemanha que eu inventei. Agora, a grande vantagem do botão é que você consegue misturar Pelé com Zico. É verdade. Na minha Gabigol com Garrincha. Na minha época, Tá certo? a gente colocava foto, colava em cima do botão. Não, o botão precisa ter um número que o diferencie dos demais. Mas hoje os times são É tudo igual. uniformizados. E todos os jogadores são iguais do botão? Não. Porque na minha época o atacante era pequenininho. Não, você pode O variar. zagueiro era Você grandão. tem tamanho máximo, você só tem um tamanho máximo. O mínimo você pode botar o que você quiser. Entendeu? Entendi. Mas é assim, isso pra mim, vou falar um negócio pra você. Eu fiquei 2 anos sem jogar, 2 anos não, 2 épocas. Logo que eu casei, eu fiquei um período sem jogar, início de vida complicado e tal. Aí fiquei parado, acabei voltando por incentivo da Cristina. Depois, no início do governo Paulo Artung, em 2003 e 2004, eu também fiquei sem jogar. Porque foi uma época difícil. Difícil. E eu tive câncer no final de 2004. Então voltei a jogar por recomendação médica. Como é que foi isso? Rapaz, câncer é um negócio que assim, é estresse. Eu tive um câncer de seminoma, que é um câncer no testículo, que tecnicamente era para eu ter muito mais jovem,
eu nasci com uma coisa chamada criptorquidia. Era o saco vazio. Hoje, você espera um tempo para ver se... Porque o testículo ele é construído na altura do seu abdômen, depois ele desce. Se ele não descer, hoje as pessoas operam e jogam fora, mas antigamente, na minha época, você fazia uma cirurgia para levar ele lá para baixo. Acabou que ele não foi todo e a bolsa escrotal ele tem o objetivo de manter a temperatura do testículo. Uhum. Quando está muito calor, ela desce. Quando está muito frio, ela aproxima. Tá certo? Então, uma pessoa que nasce com esse tipo de problema pode ter uma chance maior de ter câncer por época dos 20 anos. Eu tive com 40 e tanto. Por causa do estresse. Eu acho, assim... Que foi um período difícil. Foi um período mesmo. muito difícil. Nessa época eu mexi com a área de segurança pública. Eu era coordenador da área de segurança pública. Eu era o chefe de gabinete do... Foi na época do crime organizado no Espírito Santo. Foi uma época muito difícil. A morte do Alexandre Martins. Eu estava com o Alexandre Martins no domingo, num churrasco na Marges. E ele na segunda-feira foi assassinado. Foi. Então foi um período muito difícil, muito duro. Completou hoje, dia 24. Completa hoje 30 anos. 30 não, 20 anos. 20 anos. Realmente foi uma época muito complicada. Assim, eu particularmente trabalhei muito. Eu lembro que minha filha, Luísa devia estar com 20 anos atrás, tinha 10 anos. Eu lembro que exatamente no dia 20 de abril de 2004, não, 2003, 20 de abril de 2003, era um domingo. Porque no dia 21 de abril, era uma segunda-feira, e o governador estaria fazendo aniversário e o presidente Lula estaria aqui. O presidente Lula ajudou muito o Estado naquela época. Com a antecipação dos royalties. Com recursos, né? E no dia 20, que era um domingo, a gente precisava... É uma tradição que a Casa Militar, juntamente com o pessoal de Brasília, faça um dia antes todo o percurso que o presidente vai fazer. É questão de segurança, para você verificar se tem algum problema e tal e coisa e parará. E eu mexia com isso, então estava saindo de casa no domingo. E eu lembro da minha filha, disse, papai, você vai trabalhar? Aí eu falei assim, papai tem que ir, meu amor. Papai, hoje é domingo. Aí eu falei assim, eu sei, meu amor. Mas papai, é domingo de Páscoa. Aí, esse domingo de Páscoa, para ela era impossível que alguém fosse trabalhar no domingo de Páscoa. Então, assim, foi um período de muita luta, E eu acho que o governador também teve câncer nesse ano e eu acabei... até porque, assim, eu acabei nessa área por conta de uma reunião completamente sem sentido, que também está no livro. Eu conto como é que eu cheguei lá. Dá o spoiler. Mas existia uma dificuldade de relação entre a Secretaria de Segurança, que é a que prende, e a Secretaria de Justiça, que é a que guarda. Então, por conta disso, e eu me relacionava bem com os dois secretários, eu fui parar numa reunião, mas essa história está no livro. Mas eu acho que eu não conhecia esse tema, segurança pública. E eu li nesse ano, nesses 2 anos, eu li 70 livros sobre segurança pública. Hoje eu me considero um especialista nessa área. E há temas que precisam ser enfrentados para a questão de segurança pública. Porque não é possível que a gente trabalhe um caldo de cultura que permite uma série de coisas e cobre apenas da polícia que dê resultado. Não vai dar. Sentido, não tem sentido. Não tem sentido. Realmente não tem sentido. Então,
Mas isso eu acho que vale um podcast só para isso. Porque é um tema. Já tá É um tema absolutamente relevante. Já tá. Eu, se não tivesse ido para o Tribunal de Contas, eu estava me preparando para ser deputado federal pelo partido. A gente tinha 10 prefeitos, mais ou menos. Eu tinha um bom relacionamento com a Assembleia. E eu ia focar nisso. Na segurança pública. Na segurança. Ia discutir uma série de temas polêmicos e que precisam ser discutidos. Mas que ninguém discute. Mas que ninguém tem peito para discutir. Eu jamais seria candidato a senador, a governador, a prefeito. Porque eu jamais ganharia uma eleição majoritária. Mas, em compensação, ganharia todas as proporcionais. Porque tem um 10% aí que cada vez que eu toco nesse assunto, eu falo assim, rapaz, tem que ter um bicho doido aí, hein? E nesse ponto eu consigo, pelo menos nesse quesito eu tenho. Eu sou doido. Mas aí câncer superado? Superado, graças a Deus. Eu estive em São Paulo me tratando. Fui fazer radioterapia lá. Naquele período que estava queimando o ônibus aqui. E nessa época o celular tinha roaming. Tinha. Tá certo? E eu, crente que estava abafando, usando o celular para cá, para conseguir, porque queimar ônibus é ordem de dentro de presídio. Uhum. Você pode ter certeza. Está acontecendo agora no Rio Grande do Norte. Pode buscar. O Rio Grande do Norte está vivendo Pode buscar que está todo mundo dentro do presídio. Só tem um jeito de acabar com isso. É pegar todo mundo e transferir. Por raio que eu parta. Então nós transferimos gente para o Acre, transferimos gente para o Mato Grosso, transferimos gente para Brasília. Só tem um jeito de enfrentar. É com força. Não tem conversa fiada nisso, não. Eu sei que eu danei a ligar para o DEPEN e tal, e consegue vaga e tal. Chegou a conta. R$6.000 de conta. Meu salário era 5 e pouco. A conta de telefone? A conta de telefone. 6 mil. Eu quase pulei do viaduto do chá. Essa conta eu agradeço até hoje a 12 coronéis da Polícia Militar, se cotizaram, cada um deu 500 conto e pagou essa conta. Estão nativos ainda? Ou já Ah, não. Minha turma já tá todo mundo fora de forma, velho. Você citou aí esse tempo seu, que foi um tempo crítico na política aqui do Espírito Santo, do crime organizado, da falta de dinheiro, daquela coisa toda. E você citou o Grátis aqui. Você teve algum tipo de relação com o Grátis? Você teve contato com ele nessa época? Como é que foi? Rapaz, nós nunca nos encontramos, para falar a verdade, em uma única vez. Num evento institucional qualquer. Um evento, não sei se uma festa de aniversário, uma coisa qualquer, algum evento. Nós nos esbarramos. E ele é sempre muito franco, né? Assim, Abudib, por que você não gosta de mim? Aí eu falei assim, Grátis, nós não nos conhecemos, eu sequer posso dizer que não gosto. Nem que não gosto, nem que gosto. Tá certo? Muito embora as pessoas que conviveram com ele dizem que ele é absolutamente encantador no relacionamento. É verdade. Tá certo? Que ele é aquele negócio de conhecer ou ficou amigo. Então, possivelmente, se Grátis tivesse sido deputado no período em que eu fosse secretário, nós teríamos uma convivência absolutamente cordial. Meus relacionamentos durante a política sempre foram absolutamente cordiais, com todas as tendências, todas as posições partidárias, seja ela de um jeito ou seja de outro. Eu jamais tive problema com relação a isso. Zero problema com qualquer, assim. Nunca tive. E com certeza não teria com ele. Especialmente pela forma que as pessoas falam que ele é absolutamente encantador no trato. Então, eu não tenho... Acredito que não teria, mas nós não tivemos convivência. Quando eu estava, ele já não era deputado.
que você acha dele como deputado? Assim, o que aconteceu, na minha modesta opinião, e com um sujeito que não viveu particularmente esse período, mas a impressão que eu tenho é que o parlamento ficou forte demais por conta de executivos fracos. E o parlamentar, quando se sente forte e tem maioria, alguns acham que pode revogar a lei da gravidade. E não pode. O fato de você ter maioria não significa que você pode tudo. E acho que o que aconteceu no Estado do Espírito Santo é que governos fracos geraram parlamentos muito fortes que se achavam em condições de fazer qualquer coisa. Isso não dá certo. Você vê risco disso voltar a acontecer? Amigo, no Espírito Santo hoje não. Não sinto que exista uma coisa com relação a isso. O governador Renato Casagrande tem uma vasta experiência, está no 3º mandato. Nem sinto a Assembleia Legislativa com esse intuito, com essa forma. Nada, zero de problema com relação a isso. Não tem. O Espírito Santo hoje é um estado fora da curva do ponto de vista de funcionamento, né? Os números indicam isso. As posições dos seus principais atores indicam muita responsabilidade. Então, eu realmente não vejo nenhum risco para o Espírito Santo. Mas aí a gente estava falando mais para o Lembrando, conforme você falou, com razão, que nós vamos encerrar um ciclo. Isso, exatamente. É isso nós que eu ia te perguntar agora. Isso é verdade. Você vê aí, pelo que está se aninhando, se formando, você vê que a gente continua evoluindo ou você vê que a gente tem alguma chance de voltar a esse desequilíbrio de forças? Não, assim, não dá para você prever o que vai acontecer na próxima eleição de governador, né? Mas você com certeza terá a participação de novos atores, eu imagino, tá certo? Você me pergunta, será que Paulo vai querer retornar? Acho muito difícil, tá certo? Ele tá com a vida, a impressão que me dá é absolutamente estabilizada, né? Já é avô, né? Tem 2 netinhos, isso quem chega nesse patamar de avô, meu amigo. Você pode falar de cadeira. Né? Não, isso é a paixão da minha vida, Ravi é a paixão da minha vida. Eu largo qualquer coisa, até jogo de botão, tá certo? Legal. Para ficar com ele, isso é realmente uma paixão. Então, é óbvio. E por outro lado, você tem novas lideranças surgindo, tá certo? Isso é a ordem natural, né? Você pensa em alguma nova liderança? E dá para falar isso? Obviamente, você é um conselheiro do Tribunal de Contas. É óbvio que eu tenho eu vejo a atuação de algumas pessoas e isso chama a minha atenção. Mas é absolutamente inadequado eu citar nomes, claro. Porque parece que eu estou fazendo campanha para A, para B ou para C. Não é possível. Mas está claro na sua cabeça isso? Não, eu percebo que existem surgimentos. Isso é absolutamente normal, tá certo? De novas lideranças, tá certo? Que possam pleitear. Agora, eu tenho a sensação, a impressão de que o Estado do Espírito Santo está num patamar de funcionamento de suas instituições. O Tribunal de Contas é uma delas, que é absolutamente importante, porque ela faz o controle de toda a questão financeira e faz hoje de uma forma absolutamente transparente, Edu. Não sei se você lembra, teve uma eleição de Paulo com Renato que tinha uma história de colchão. Que teve colchão, que sobrou colchão, a história de que tinha sobrado dinheiro, que não tinha sobrado dinheiro. Lembra de uma história dessa? Lembro, a famosa história do colchão, tem colchão, não tem colchão? Isso foi um período que o Tribunal de Contas não tinha essas informações. Isso não existe mais. Você vai em qualquer prefeitura, você vai em qualquer órgão, os números estão abertos, os números estão disponíveis, isso está no portal do tribunal. Então, transparência é o melhor remédio para tudo.
Percebe? Esse serviço que o Tribunal de Contas presta ao Estado do Espírito Santo, isso é fantástico. Isso dá uma estabilidade enorme. Então, nós podemos eleger algum... Podemos, a vida é feita de escolhas e você não acerta todas elas. Mas acho que as instituições hoje, elas são uma segurança para que o Estado permaneça num caminho responsável. É isso que eu percebo. Você tem um monte de empresa vindo se instalar no Espírito Santo, porque aqui as coisas funcionam. E isso faz diferença para as empresas. Isso faz diferença. É óbvio. Você quer ir para o lugar que você sabe que as coisas funcionam. Claro, com certeza. Entendeu? O ex-governador Paulo Artung está no livro. O Sérgio Abudib está no livro. O Elcio Alves está no livro. Mas quem que está no livro? Rapaz, Berredo está no livro. Berredo. Camata está no livro. Camata. Tem um monte de gente lá no livro. A partir de quando que o leitor vai poder... Rapaz, acessar o livro, como é que vai ser? Não tem livro físico, né? Vai ser só o livro digital. Isso é um livro digital. Esse livro foi doado para o Fundo de Investimento Comunitário Capixaba. É a turma do terceiro setor. Esse livro ele já está sendo vendido no site. O valor é R$ 29,00. Toda a renda revestida para esses nossos irmãos capixabas que precisam de nossa ajuda. Aliás, o objetivo de fazer esse lançamento e fazer essa movimentação é lançar luz para o trabalho que o terceiro setor faz no nosso estado. A Fundais, do meu querido amigo Robson, tem uma série de projetos. Eu queria que as pessoas pudessem visitar, consultar, verificar os projetos e instituir um costume de doação, inclusive, porque isso é absolutamente necessário. Nós temos uma série de irmãos nossos que precisam da nossa ajuda. Então, esse é o principal objetivo. A gente conta um bocado de história, a gente brinca um pouquinho, faz uma movimentação, mas o que a gente precisa deixar são duas coisas absolutamente necessárias. E vocês vão verificar isso lendo o livro. Primeiro, o respeito ao erro que nós temos que ter em termos de conceito. O erro é absolutamente fundamental para o processo de aprendizado e a gente não pode ter nenhum preconceito com relação a isso. O segundo é valorizar o trabalho do terceiro setor capixaba e a gente incentivar que ele permaneça. Vendi o meu peixe. É isso aí. E aí o link para o seu livro já está aqui na descrição do vídeo. Então o link está lá, quem quiser comprar pode entrar. Muito bem escrito pela Lúcia Mara Garcia, que é a jornalista que te acompanhou nessa trajetória. Lúcia é uma parceira fantástica, uma irmã querida, um texto maravilhoso. Ela melhora muito as minhas histórias. Legal, então tá aí, entra aí no link, compra o livro, a grana vai para assistência. Fundo de Investimento Comunitário Capixaba. E você que vai ler vai saber muitas histórias dos políticos da política capixaba. Tem história boa. Tem, com certeza. Tem história boa. Sérgio Abudib, obrigado, valeu. Obrigado por ter vindo. É que agradeço muito o carinho. Vamos voltar uma hora. Vamos voltar várias horas.